Assim, agradecidos que somos e estamos, vamos levar o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha. Agradecemos por mais um dia, por mais uma possibilidade de aqui estarmos e que possamos, então, realizar este Evangelho no lar, da melhor maneira possível, da forma mais sincera, para que possamos mais uma vez levar o nosso pensamento, a nossa vibração ao alto e assim permitir que a bondade, que o amor se faça presente, não só por hoje, mas por todos os momentos. Pedimos que Deus, o Mestre Jesus e a equipe espiritual nos acompanhe, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E, dando continuidade à realização do nosso Evangelho, em primeiro lugar, vamos com o nosso livro de preparo. Estamos aqui no Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Nós estamos aqui no capítulo 43, item 43, ou lição 43, da mediunidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso foi dito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá, tá? Capítulo 4, versículo 7. E ele diz o seguinte: utilizando as faculdades mediúnicas de que fostes dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem em comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o redemoinho eletrônico, sem partilhar o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, também a força mediúnica em tua alma é suscetível a rupturas diversas, reclamando o trabalho restaurativo. Não te faças assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho no bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros. Porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nossa, que mensagem, hein? Uma mensagem muito boa, muito importante, muito potente para todos nós, e nos faz refletir o seguinte, que existe, né, em todo o universo, todo o ferramental, em todas as ferramentas, aquele uso positivo,
e aquele uso negativo. Né? Todas as ferramentas, tudo que existe no mundo tem um uso positivo ou pode também ter um uso negativo. E assim também a mediunidade. Né? Ele fala da mediunidade porque esse dom, essa faculdade que é inerente, né? Todos nós, né, já vimos que somos médiums, já sabemos disso, mas nem sempre utilizamos, seja de forma consciente ou inconscientemente, essa mediunidade para o bem, para o nosso favor, para o amor, para a sabedoria. Então que a gente possa realmente refletir, pensar se é esse o caminho que nós estamos dando para a nossa mediunidade. E se nós estamos entendendo que essa mediunidade, como foi aqui no final o Emmanuel, eu acho que ele é muito sábio quando ele fala que a excelência do poder é de Deus, porque Deus, que é o Criador, né, não é um espírito, mas é realmente Deus, não existe nada que se compare a Deus, enfim, é uma criação, é o Criador, né, que não tem tempo e espaço, que está fora de tempo e espaço e que é simplesmente Deus. Ele nos permite ou nos concede essa faculdade da mediunidade, essa comunicação com o mundo espiritual, tal qual nós temos, e sabemos que não necessariamente nós teremos aí uma ostentividade dessa mediunidade para sempre, né? Ela pode em algum momento sair da nossa vida, ela pode em algum momento não estar mais na nossa existência. Então Deus também pode retirar esse dom ou diminuir esse dom, a depender da forma como nós utilizamos essa habilidade. Então essa lição, esse texto nos traz para a consciência do uso da nossa mediunidade, como é que nós usamos de fato a nossa mediunidade na vida, no mundo, né? E aí, agora sim, dando continuidade ao Evangelho, nós vamos então pegar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, capítulo 6, certo? Que é Bem-aventurados os aflitos, item 8, último item já, finalizando este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente pensar, vamos refletir em cima disso um pouco, né? Então, Deus consola os homens e se dá força aos aflitos. Só passar pra... E se dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele é um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito que está profundamente atingido. Também o Espírito de Verdade, em Hall, 1863. Aqui, na verdade, nós temos a grande potência de Deus,
né? Deus, nosso Pai, Deus que nos concede a vida, que nos permite esta reencarnação e nos permitirá diversas outras, se assim for do nosso merecimento, se assim for da nossa necessidade, Ele nos dá uma potência também. Ele nos permite sermos fortes, sermos potentes e dessa forma agir no bem, fazer o bem de alguma maneira, de alguma forma. E aí a gente tem essa ideia aí de você poder ter essa força, né? Mas ao mesmo tempo ele nos pede o devotamento e a abnegação. É você ser devotado ao quê? À prática do bem, à prática do amor, da caridade, né? Ao respeito ao próximo, à compreensão, ao perdão e à abnegação, né? Você não ter essa você ter essa vocação realmente para com o próximo, você ter esse comprometimento também junto ao mundo para com o teu semelhante. E é para isso que nós estamos aqui. O grande barato, né, a grande missão, o grande incentivo que nós temos para a nossa vida, para a melhoria da nossa vida e dos nossos semelhantes, é essa prática do amor, da caridade que nos é tão necessária. Né? Ele fala aqui do consolo, do bálsamo. Por quê? Porque ele nos permitirá, sim, um bálsamo, um consolo, se nós formos bons de coração, se nós tivermos esse bem, essa prática do bem, do amor, da caridade na nossa vida, nos nossos semelhantes. E é para isso que nós estamos aqui, para praticar esse amor, para colocar isso em prática, colocar esse perdão em prática, colocar esse amor em prática. E é para isso que nós existimos. Então essa lição, ela nos faz lembrar que sim, né, existem lágrimas, existem sofrimentos, mas nós precisamos passar pela compreensão desses sofrimentos. Nós precisamos entender que esses sofrimentos, enquanto espíritos que estamos, enquanto nós, espíritos, estamos encarnados no mundo de provas e expiações, passamos aí por diversos conflitos, por diversas situações, esses conflitos eles ainda virão. E aí cabe a cada um de nós ter esse entendimento, ter essa compreensão, né? Bom, fazendo agora a continuidade das preces, vamos pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual, que realize então a fluidificação das águas, as águas da caixa d'água, da tubulação, que essas águas recebam o lenitivo, o remédio, para a nossa melhoria do corpo físico e espiritual, se assim for de nosso merecimento. E que ao termos contato com essas águas, que possamos sentir a melhora dos nossos corpos físicos e espirituais, se assim pudermos, se assim nos for concedido. Mais uma vez, vamos elevar e vamos doar um pouco do muito que recebemos em forma de vibração, por aqueles que sofrem, pelos que choram, pelos que estão desesperados, pelos que pensam em abreviar a vida. Vibremos pelas crianças abandonadas nas ruas, pelos idosos, no término da encarnação. Vamos vibrando por todos aqueles que estão encarnados com tarefas definidas, para que cumpram seu propósito. Vibremos por aqueles que sofrem do corpo físico, pacientes, pela equipe espiritual, por todo o corpo da saúde, pelo corpo educacional, por todos os professores também. E assim pedimos permissão para vibrarmos pelas nossas intenções particulares, para vibrarmos pelos nossos parentes, amigos, familiares, em especial por nós mesmos, para que sigamos firmes nos nossos propósitos. E ainda com esse pensamento na luz, vamos agora agradecer essa possibilidade de aqui estarmos, de realizarmos este Evangelho, que possamos trazer essas mensagens de Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que possamos assim estar mais fortes e fortalecer os nossos semelhantes nas práticas do amor e da caridade,
que possamos estar aqui novamente realizando este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.